Deus tem o melhor pra mim. E aí, galera, estamos aqui de novo para explorar mais um tema com vocês. Eu estou aqui com o Juninho, com a nossa cameraman, a Câmera Girl agora, né? Agora é Câmera Girl, é a Vitória. E hoje a gente vai falar a respeito de quem você pensa que é, né? Que é uma frase que a gente ouve muito desde criança, né? E a gente vai se utilizar dela hoje para a gente falar mais um pouco a respeito de quem a gente é e hoje a gente vai falar quem a gente pensa que é, muitas das vezes com uma ideia errônea, né? De quem eu sou, às vezes se menosprezando, às vezes se achando pouca coisa, sendo que Deus ele não fez nenhum de nós para ser pouco, muito pelo contrário, ele nos fez como para que nós fôssemos a coroa da criação. Então a gente vai estar dando alguns exemplos práticos aqui e alguns exemplos bíblicos a respeito de quem você é e do que Deus fala, de quem Deus fala que você é. E como exemplo, né, que a gente vai dar aqui a respeito dessa parte de quem você é, eu sempre fico pensando a respeito da tentação de Jesus lá em Mateus, onde o diabo ele aparece para ele quando Jesus ele está ali em jejum no deserto, em 40 dias já jejuando, e o diabo começa a perguntar para ele se você é o Filho de Deus, então faz isso, se você é o Filho de Deus, faz aquilo. E é interessante que alguns capítulos antes Jesus está sendo batizado e o próprio Pai fala do céu, esse é meu Filho amado. Ou seja, todo mundo viu, Deus falou para quem quisesse ouvir, todo mundo ouviu que Deus estava falando que ele era o Filho de Deus, e daqui a pouco chega o diabo, como se não tivesse ouvido nada, e começa a perguntar se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. Então, muitas das vezes, começa a acontecer na nossa vida da gente ficar em dúvida a respeito daquilo que a gente é de verdade, né? Às vezes parece que a situação, a circunstância, ela começa a nos colocar na parede e falar, será que você é mesmo? Será que você é isso que você pensa que é? Né? E a gente vai estar falando um pouquinho a respeito disso. Legal. Sabe, eu já tive até dúvidas às vezes. Nossa, será que eu estou no caminho correto? Será que eu sou filho mesmo de Deus? Acho que é uma pergunta que passa, acho que na vida de todo cristão. Essa dúvida, porque acho que principalmente quando vemos algum pecado vindo sobre nossos olhos. Acho que, nossa, será que eu sou cristão mesmo? Será que eu sou filho de Deus? E um texto muito importante que veio sobre nós foi sobre 1 João 3, 2. Meus amigos, e agora, nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois veremos como Ele realmente é. A Bíblia diz que somente Jesus viu Deus. E aqui diz que saberemos como que será nosso Pai. Eu imagino um ser tão glorioso que a Bíblia relata que Ele não caberia no nosso mundo, não cabe no céu. E a Bíblia diz aqui, vamos ser parecidos como Ele. Você já pensou ser como Ele? A gente tenta cada Já dia, tenta, né? né? Deus é um ser tão maravilhoso, né? Eu gosto de pensar que sobre o julgamento de Deus sobre nossa vida. Ele tem duas escolhas quando nós pecamos, julgar ou amar. E o que define ele é a santidade dele na hora de essa balança que ele tem sobre as nossas vidas. E Deus é tão grandioso que nós julgamos uma pessoa e vemos Deus agir sobre a vida dessa pessoa totalmente diferente. É uma paternidade que temos com ele que é um tratamento de um pai muito diferente do que vemos um pai aqui na Terra. Geralmente vemos um pai falho aqui na Terra. E conseguimos entender essa naturalidade de Deus sobre essa espiritualidade de um pai totalmente diferente do que vemos um pai aqui na Terra. Um pai que tem um julgamento que, como seres humanos, nós não conseguimos compreender. Qual o real trabalho dele sobre nossa vida? Deus
é um ser tão incrível que vários personagens da Bíblia tinham tudo para ser fulminado, morrido na hora ali, e ele, como pai, teve um ato de amor, de compaixão, de permitir que ele tivesse uma nova vida, arrumasse o seu erro e permanecesse no projeto que Deus tem para nossas vidas. E até se utilizando do próprio erro da pessoa para que aquela pessoa viesse a aprender, né? Sim. Uma coisa que é interessante, tipo assim, da gente... A nossa forma de ver material, ela é muito diferente da maneira como Deus age. Às vezes a gente vê pessoas falando, mas Deus não age assim, Deus age do jeito que Ele quer. Né? Deus, ele é supremo em tudo que Ele faz. E uma das coisas que a gente começa a perceber desde do nascimento da criança é que toda criança, antes dela aprender a andar, ela tem que aprender a cair. Sim. Né? Às vezes o pai não entende, a mãe não entende, vê que a criança está caindo, já vai lá e segura e fica com todo aquele cuidado. Só que Deus, ele já tem um cuidado pré-definido antes do cuidado do pai e da mãe. Né? Porque imagina se a gente já nascesse e já saísse correndo. Né? No primeiro tombo já quebrava o pescoço, já quebrava as pernas, mas você percebe que a criança, ela tem uma estadia no chão que ela dura algum tempo. A criança, ela aprende a ficar no chão, a se ajoelhar, a deitar, a se arrastar, a engatinhar, até que ela aprende a ficar em pé. Porque quando ela cai, ela sabe como ela vai cair, ela não vai cair de qualquer jeito, né? E nessa questão, a gente vê um exemplo que eu gosto bastante também na Bíblia, é a questão do filho pródigo, onde aos nossos olhos a gente fala, nossa, o cara falou pro pai dele que queria a parte da fazenda, como se o pai dele tivesse morrido para ele, eu acredito que ele imaginava que ele tinha uma boa ideia, que ele ia fazer aquele dinheiro render, eu não sei qual que era a intenção dele, mas eu acredito que ele não pensou, vou pegar esse dinheiro e gastar à toa. Eu imagino que ele imaginava que ele ia conseguir fazer aquilo multiplicar, e ele acabou quebrando a cara, e no decorrer de toda a história a gente vê que o interessante de tudo não é o que o filho faz, porque o que o filho faz é o que nós fazemos todo dia, né? O filho, ele simplesmente vai, gasta todo o dinheiro, ele faz tudo que não devia fazer, ele se desvia totalmente de tudo aquilo que o pai ensina para ele. E o interessante de tudo isso é que quando ele volta, a palavra de Deus diz que o pai estava esperando ele na porta de casa, né? Ou seja, o pai sabia que um dia ele ia voltar, né? E o interessante é que o pai não sabia quando o filho ia voltar. Então eu imagino que todos os dias o pai se punha ali e ficava esperando, porque podia ser ali, podia ser agora, podia ser naquele momento. E mais interessante ainda do que isso é a questão da graça de Deus que é aplicada sobre esse jovem, porque não bastasse aquele pai simplesmente receber o filho de volta, que seria uma coisa até que às vezes um pai naturalmente faria, né? Sim. Às vezes meio relutante, mas faria, mas ele ainda pega aquele jovem e tira aquelas roupas sujas e coloca uma roupa nova, coloca um novo anel no seu dedo, coloca uma sandália nova nos seus pés, e coloca aquele filho numa posição talvez mais elevada ainda do que ele já tinha antes, né? Porque ele dá honra para aquele filho. É legal que a Bíblia não relata do pai julgando. Exatamente. Só relata o pai acolhendo o filho de volta, como se o filho tivesse voltado de uma viagem. Exatamente. Como se o filho tivesse dado muito orgulho, né? Isso, voltou como um filho que deu muito orgulho. Isso mostra o relato de Deus sobre quando um filho volta. Quando nós voltamos para os braços do pai, acho que é uma festa muito incrível para ele. Porque ele conhece, ele que nos fez, ele conhece o filho dele. Exatamente. Então todo dia ele está esperando que nós voltemos. E até uma questão de tratamento, né? Porque às vezes nós, como pais carnais e terrenos, a gente às vezes quer tratar as coisas ali e na hora e do nosso jeito, né? A gente quer colocar as cartas na mesa para que a pessoa entenda o que a gente está falando. Só que o que é interessante é que eu fico imaginando a cabeça daquele jovem naquele momento, né? Porque se você for analisar a história segundo o contexto bíblico, segundo a cultura daquela época, aquele jovem ele era digno de uma pena de morte e ninguém ia reclamar daquilo. Né? O pai simplesmente podia ter entregado ele na mão ali dos anciões
da cidade e aquele filho ser morto na porta da cidade para todo mundo ver que aquele filho foi um mau filho. Mas, ao contrário disso, o pai chama ele para dentro, chama todo mundo que era para julgar aquele filho e dá uma festa para ele. O filho já chega se desculpando com o pai o pai tá mais preocupado em recebê-lo de volta. Exatamente. Do que o pai. Você é pai, né? Eu não sou pai ainda, mas eu acho que você pode entender muito melhor que é a volta do filho. Teu filho ali, você tem uma filha, ter a filha perto de você, onde você pode cuidar, você pode abraçar ali. E eu vi um vídeo muito interessante sobre a borboleta. Por que não se pode ajudar ela a sair do casulo? Porque senão você mata a borboleta. Exatamente. Ela não consegue se desenvolver. Tem um processo, tem né? todo um processo. E a permissão de Deus para que nós caiamos, que se machuquemos às vezes, é tudo um processo que passamos para lá na frente podemos até orientar outras pessoas. Então, pessoal, o nosso tempo já está acabando já. A gente prolongou até um pouco mais esse assunto, tem muita coisa para falar. E o que eu acho que fica como lição para todos nós aí, nessa questão de paternidade, é que Deus ele é um pai, só que ele é um pai totalmente diferente de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que a religião muitas das vezes pode ter te ensinado. E você não precisa ter medo daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer, porque Deus ele te aceita como você é, né? Ele é um pai que não é por causa dos seus erros que ele vai desfazer a paternidade. O que ele é, ele não vai deixar de ser por causa daquilo que você fez. E assim como ele foi com o filho pródigo, assim como o exemplo que o próprio Jesus deu, ele ainda continua agindo da mesma forma até os dias de hoje, né? Ele não lança fora nenhum daqueles que têm vindo até ele. E eu tenho certeza que ele gostaria de, mais uma vez, assim como aquele pai todos os dias estava ali naquele portão esperando que o filho chegasse, eu tenho certeza que seria do agrado dele que num desses dias aí ele pudesse te ver chegando e pudesse te abraçar novamente, pudesse ter o relacionamento que ele sempre quis ter desde o Gênesis, lá onde ele caminhava com o homem todo fim de tarde, e pudessem conversar novamente cara a cara, que esse é o desejo do pai sempre, né? No decorrer dos outros dias a gente vai continuar falando a respeito de identidade, a respeito de paternidade também, mas a gente tem que fechar aqui porque o nosso tempo já está esgotado já, mas que você possa levar dessa conversa de hoje aqui é que não importa muitas das vezes o que você acha que você é, importa o que Deus fala que você é. O filho pródigo ele estava achando que ele era um lixo, que ele não valia nada, que ele já tinha jogado tudo que o pai tinha dado para ele na lama. Só que o pai nem se importou com o que o filho quis dizer quando ele chegou, né? Que nem o Juninho falou, ele nem se importou com as desculpas. Ele se importava com o que ele achava do filho, não com o que o filho se achava, né? Então, eu espero que isso tenha servido para você aí. A gente vai estar deixando os links aí embaixo para você poder estar acessando alguma coisa que você teve alguma dificuldade. Deixar pode uma dúvida, as perguntas, opiniões. Se você pensa que a gente podia estar falando a respeito de algum assunto, pode estar postando também. E em breve a gente vai estar postando uns vídeos ao vivo também, onde a gente vai poder estar falando na íntegra com você, tá bom? Então beleza, que Deus abençoe vocês e fique com Deus. Valeu.